Marcelo, ou Rio Doce é Marcelo? Paulista. Paulista, né? É ambos do Evangelho da Rio Doce. Você vai acabar com a caminho da luz, né? Eu estive em Garaçu, em Garaçu. Fui lá para o Nordeste. Então, vamos fazer exódio que se intitula Entre o Berço e o Túmulo, do livro Fonte Viva, pelo Espírito do Emmanuel, através de Chico. E a lição nos diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, porém nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. A flor que vemos passa breve, mas o perfume nos escapa e enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo, contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão natureza e velhice da forma. A terra que hoje retém será, no futuro, inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo, com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Então, entre o berço e o túmulo, Paulo diz, quando escreveu aos Coríntios, ele estava muito atento a isso. Na forma em que a gente vê o plano material, das coisas que a gente pode ter, das coisas que a gente vê, mas que muitas vezes o que a gente vê, a gente muitas vezes não sente no nosso íntimo, não atentando nós das coisas que vêm, porém das que não vêm. Então muitas vezes a gente, pronto, hoje está fazendo um calor imenso, né? Está fazendo um calor muito grande. A gente quer o vento, mas a gente não vê o vento. Mas é algo que é muito valoroso para nós. A gente não vê, mas a gente sente. E isso é algo a se pensar. A gente não vê o ar, mas a gente precisa do ar. Então é atentar às coisas que a gente pode ter na nossa vida, no sentido de valorização daquilo que nós precisamos. Né? Então ele diz aqui que o monumento que a gente vislumbra sofrerá muitas vezes com o passar do tempo, vai sendo degradado, vai sendo destruído. Porém, o que o artista traz, que fez ele, jamais vai se apagar dele, ele poderá fazer outro. Aquilo vai ser, na realidade, carregado por ele para sempre. Ninguém tira, ninguém compra. Eu não vou tomar um dom seu.
poderosos na terra na época. Aqueles que o crucificaram, que o colocaram ali, os doutores do Sinédrio. Ninguém lembra, não é? Aqui, mas a gente lembra de Jesus, porque ele ficou para sempre em nossos pensamentos, em nosso coração, em tudo aquilo que na realidade a gente necessita. Jesus sempre está. O que foi que ele disse? Que as palavras dele jamais irão passar, realmente não passam. A cada dia a gente necessita de estar ouvindo esse evangelho, de estar lendo esse evangelho, de estar tentando vivenciar esse evangelho, porque é uma necessidade nossa. Mas os grandes poderosos que vivenciaram aqui na terra o poder, a gente só lembra quando vai para o livro de história, para fazer uma prova, para saber de alguma coisa que eles fizeram ou trouxeram, mas não ficam como Jesus continua na nossa vida, né? Então, sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece e em seguida pensar para viver, né? Vamos orar. Querido Deus, querido Jesus, Maria de Nazaré, nossa mãe querida, mais uma vez estamos aqui reunidos para nos alimentarmos desse pão espiritual que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos nós que aqui estamos encarnados, desencarnados. Nos envolve, Senhor, na tua paz, na tua luz, no teu amor. Abençoa esta comunidade, a todos os moradores, a cada lar, a cada criatura. Receba de ti tudo aquilo quanto eles necessitam. Abençoa a humanidade, tem piedade e misericórdia de tudo que está acontecendo nesse planeta. Seja conosco sempre, Jesus, nos ajudando a nos fortalecer a cada dia para que possamos, na luta diária, buscar no pensamento, nas atitudes, nas palavras e na oração. Muito obrigada, Jesus, que o nosso irmão esperando por desta casa seja conosco, abençoando e amparando o nosso irmão por usar a palavra, e todos nós estejamos sempre contigo, enquanto tu estás conosco, nos orientando, nos amando e nos provendo sempre. Que Deus nos abençoe. Boa noite. E a divina paz do meio do caminho da Galileia possa envolver nossos corações, nossas mentes, para o aprendizado desta noite. Trago um abraço fraterno de todos que fazem o A Caminho da Luz de Igaraçu, como também o CEIA, o Irmã Angélica, Casa Espírita Irmã Angélica. Que todos possam receber as bênçãos, a proteção divina e, principalmente, dos nossos guias espirituais. Pedir a Jesus, o Mestre Maior, pedir a esta equipe que nos acompanha, a fraternidade do discípulo de Jesus, a fraternidade de Paulo de Tarso, de Francisco de Assis, a fraternidade de Bezerra de Menezes, para recebermos aquilo que viemos buscar. E eu busco sempre traçar as linhas através do ensinamento de Francisco de Assis, quando ele começa na sua oração dizendo: fazei de mim um instrumento de vossa paz.
em cada coração possamos sentir as emanações desta equipe espiritual, de que somos cada dia que passa, agraciados pela luz desta doutrina, do advento de verdade, dessa terceira revelação, com os trabalhadores da última hora, para trabalhar a terra nossa, o nosso coração, para vencer as nossas dificuldades, para entender o convite do Messias Jesus, para restabelecer esse elo, pois quando Paulo ele sintetiza de que não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, que possamos entender o apóstolo Paulo, o convite que ele nos faz, e em todos os momentos da sua vida após encontro com Jesus, em cada prisão, em cada momento que ele recebia aqueles valores, chicoteada, quando era levado à prisão, a sua preocupação maior era justamente levar a mensagem para as igrejas no qual ele ajudou a fundar. Isso acontecia com Éfeso, acontecia com Roma, acontecia com Filipe, acontecia em todos os locais onde ele levava o Cristo, onde ele personificava a presença de Jesus, se intitulando que não era mais ele que estava vivendo, pois o propósito de Paulo era levar a mensagem de Jesus renovada, não aquele Jesus que encontramos crucificado, morto, não aquele Jesus que a gente encontra abatido, mas em trazer para cada um de nós a certeza de uns dias melhores, a perspectiva desta renovação, desta busca incessante, para um dia podermos reencontrarmos com o Mestre Nazareno Jesus, e desta forma não mais dizer o que dissemos, que falamos no julgamento do Mestre Nazareno. Quando Pilatos lava as mãos e pergunta: a quem querem que eu liberte? Este homem ou Barrabás, o ladrão? E o insulto que ainda milênios, encarnações e encarnações, que ainda dormita dentro do nosso ser, pois quando ainda não absorvemos essas verdades, quando ainda não entendemos o chamamento de Pedro, quando um simples pescador ele passa não mais a pescar peixes, mas sim pescadores de alma. Quando o convite de João Evangelista, que vivera com Jesus, o mais novo, o mais jovem, pois na época que Jesus chama os discípulos, convida um após um, ele apenas tinha 16 anos de idade. E no apostolado vamos encontrar a certeza e a firmeza, principalmente quando Pedro pergunta a Jesus: e a este, qual a missão dele? E Jesus simplesmente relata: a ele está guardado justamente um depósito para levar a mensagem desde o período naquela ilha de Patmos,
para vivenciar, para jamais deixar morrer a ideia cristã, a ideia do Cristo, de que Ele, quando disse que há muitas moradas na casa de meu Pai, e que viveu Cristo como Paulo de Tarso nos ensinou, é onde vamos ter a confiança e a certeza de que um dia seremos anjos, de que um dia estaremos em condições de abrir nossos olhos e agradecer ao Pai, como Ananias abriu os olhos de Paulo 2 vezes. A primeira, quando ele via a sua condição de homem, que ainda vivia a fortaleza do homem velho, quando ele ainda buscava, se debatia na luta diária para vencer a si mesmo. Pois qual a verdade iremos encontrar quando nos debatemos com a mensagem renovadora, inovadora do divino meio Rabi da Galileia? E nessa questão, Filipenses 1:21, quando era o ano 62, ele se encontrava preso na prisão em Roma. Já estava perto da execução, onde ele seria decapitado. Mas mesmo assim, ele tinha o maior cuidado com todas as igrejas. E a igreja de Filipe passava por uma condição de que aqueles que estavam à frente já debatia sobre os pensamentos e a mensagem que Paulo enviava. Pois quando ele envia esta carta para a igreja de Filipenses 1:21, quando ele diz: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Pois imaginemos aquele cenário, você se debatendo com aquilo que o mundo material estava mostrando, e ele já visualizava não aquele corpo material, ele já pensava estar em Cristo, vivenciar o amor do Cristo, continuar na busca incessante destas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. E o convite não só foi para aquele ano 62 pós-Cristo, o convite ainda é hoje para despertarmos, pois quando Jesus diz: desperta, ó homem que dorme, para compreendermos que somos espíritos imortais, somos viajores do espaço, não somos daqui. E o que estamos fazendo hoje é o que vai nos acreditar esta vida que o Mestre Jesus assim prometeu a todos os seus seguidores, quando ele busca aquela mulher equivocada para viver o amor, para sentir a presença do amor, e ela transforma-se em uma pessoa melhor. E quando ela narra que naquele momento, quando esteve com Jesus, quando ela entra naquela casa lá em Cafarnaum, a casa de Simão Pedro, e
aquela imagem a perturba, pois ela conhecia, sabia da sua condição de mulher pecadora, mas mesmo assim, ela envolve os pés de Jesus e lava com suas lágrimas. Mesmo assim, diante daquele momento, ela enxuga as lágrimas, os pés de Jesus com seus cabelos. E quando Jesus convida ela a amar os seus filhos, e quando ela responde que ela não pode ter filhos, pois o seu ventre havia sido varado por mais de 1000 vezes, e Jesus, com muito amor e ternura, ele diz: mulher, quando eu falo para você amar os teus filhos, são os filhos que não têm mãe, e as mães que não têm filhos. É para a comunhão geral, para seguir os passos de Jesus após a sua ressurreição, quando ele não estivesse mais ali. E esse foi o segmento de todos os discípulos de Jesus. É evidente que no momento houve muito vacilo, aquele que no qual Jesus convida, simbolicamente entregando a chave, chamando ele não de Pedro, mas de pedra, onde iria edificar a sua igreja. Foi justamente esse que, diante as provas, diante a tempestade, ele o negou antes que o galo cantasse por 3 vezes. Mas foi a esse vaso que Jesus edificou a sua igreja e permaneceu unido com ele, desde o momento em quando houve a necessidade de ele, quando é tocado, de abrir a casa do caminho, recebendo as prostitutas, os leprosos, recebendo a todos aqueles em nome de Jesus, os refugiados, os excluídos. Então esta era a maneira que ela demonstrava para viver em Cristo, e que consentia cada mensagem que ela falava durante 10 anos naquele vale dos leprosos, quando ela falava das bem-aventuranças, quando ela contava, narrava a sua introdução, quando no dia que ela conheceu Jesus, pois ela até então se considerava uma mulher do mundo, uma mulher que não tinha salvação. E foi justamente a esses que Jesus buscou, pois ele não buscava os sábios, os ricos. Ele trazia justamente quando naquele encontro que Jesus teve com Anás, no ano 30, quando ele disse que ia restabelecer o reino de Deus, e quando o sogro daquele fariseu que levou o mestre Jesus de Caifás a ser crucificado, ali ele já começa a denotar aqueles que Jesus iria escolher. Seria o simples. Ele busca primeiro Pedro e André, pois ele sabia que, mesmo sendo ignorante,
Ele sabia que mesmo ele sendo impossível, mas ali ele poderia edificar a sua igreja. Como no final, quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Mestre, tu sabes que eu te amo. Então apacenta a minha igreja. Pedro, tu me amas mais do que todos esses? Aí ele sentiu justamente, veio na sua mente aquele momento em que, antes que o galo cantasse, ele havia negado Cristo 3 vezes. Quando aquela serva pergunta, aquela serva, que tu não és um deles, tu não estava com esse galileu, com esse carpinteiro? Mulher, tu não sabe o que está dizendo, tu estás louca. Naquele momento, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí ele sentiu, ele começa a chorar. Assim seria a gente. Imaginemos Jesus hoje aparecendo aqui e dizendo: Ana, tu me amas mais do que esses outros? E qual é o nosso compromisso para com Cristo? Pois viver Cristo é como Inácio de Antioquia, ele relatou numa carta que enviou para a igreja de Roma. Não basta dizer ser cristão, tem de viver a mensagem do Cristo, tem de viver o Cristo como ele é o modelo e o guia para a humanidade. Viver o Cristo, ver em Cristo, é restabelecer este contato com o ser angelical. É você ser justamente em qualquer lugar. É como na instituição, o nosso mentor espiritual, ele diz: médio, ele é médio em qualquer lugar. Então Inácio de Antioquia, naquela época, ele queria dizer: ser cristão tem de ser cristão em qualquer lugar, principalmente no momento das provas, no momento da expiação. Pois para ele viver o Cristo foi quando ele foi levado junto com os cristãos primitivos, e naquele cenário, por mais dor que ele observava, e as feras, os tigres, os leões da África, eles devoravam um a um, de velhos às crianças, mas ele permanecia intocável. E ali ele se desespera quando, naquele momento que apenas ele sobrou, e o edito de Nero fez com que ele fosse liberto. E ali começou a briga dele interno com a igreja de Antioquia, pois ele era chamado de covarde, que ele havia renegado ao Cristo, que no momento ele havia abjurado o Messias. E ele sofria, pois naquele momento, quando lhe aparece um espírito ou um anjo, e ele questiona: será que eu sou tão miserável que eu não tenho nem como dar a minha vida pelo Cristo? E ele diz: Inácio, morrer é muito fácil. Morrer apenas uma patada num leão desse, você será morto.
Mas o Cristo quer que você dê testemunho em vida, para que você viva o Cristo nas igrejas, levando a mensagem. E ele, como membro fundador, sendo apóstolo de João Evangelista e de Paulo de Tarso, ele entendeu bem porque era aquela criancinha que Jesus havia colocado no colo, e quando disse: deixai que venham minhas crianças, ele aprendeu a ouvir a mensagem de Jesus, e ouvindo as histórias do mestre Nazareno, ouvindo justamente a Paulo de Tarso, falando sobre a sua mudança, sobre a sua vida, a encontrar o Cristo, a renovar-se. E quando no momento ele ainda trabalhava o seu eu, o homem ainda velho e cansado, e ele diz: que miserável homem eu sou, pois o que é para fazer de bom, de meritoso, de levar a mensagem do mestre Nazareno, isso eu não faço. Mas diante das injúrias, as ingratidões, eu ofendo também. Ah, que miserável homem ainda eu sou. Esse é o grande apóstolo dos gentios. É aquele que levou a mensagem aos reis e aos príncipes. É aquele que conseguiu converter os prefeitos da cadeia onde ele se instalava, lá em Roma. Foi ele que restabeleceu a renúncia, restabeleceu o código de amor único, de fazer o melhor, sem ter medo, pois em tudo, em todos os momentos de sofrimento que ele passava, ele sempre finalizava: em tudo dai graças, em tudo dai graças. E uma das vezes, quando Lucas traz as notícias que está acontecendo, porque ele estava na prisão de Roma, aí ele disse: é muita injustiça. E quando Paulo diz: e você por acaso, você vai contra aquele que nos ensinou a amar, aquele que não teve um delito. E quando ele narra, vem falando sobre o amor, pois como o mestre Nazareno, ele vivenciou o Cristo. Pois quando ele diz que viver para mim é Cristo, é quando ele esquece de si mesmo, que ele sabe que a obra que ele está trazendo, ele esquece a personalidade de Saulo, que é considerado grande, e reveste de Paulo o pequeno, como João Batista lá atrás disse: é necessário que eu diminua para que ele cresça. É assim o convite de Jesus para todos nós, e principalmente nesse momento onde devemos dar testemunho, nesse momento de transição, nesse momento onde a falta de fé, quando aqueles se perguntam, num vídeo que eu vi, uma criança em muitos destroços, muitas mortes, ele questiona: onde está Deus? Onde está Deus? Por que tanta morte? Onde está Deus? E se questionar a cada um de nós: onde está Deus? Diante desses horrores que estamos assistindo. Mas será que João Evangelista, quando no Apocalipse ele vê
o Mestre Jesus abrindo os 7 selos e vem falando justamente sobre esta época, sobre aquilo que estamos fazendo nas nossas vidas, sobre a certeza de sermos cristãos, de sermos espíritas. Emmanuel, ele relata para todos os espíritas: o espiritismo é aquilo que os espíritas fizerem dele. O Inácio de Antioquia já disse lá atrás que o cristianismo será aquilo que os cristãos fizerem dele. Como Paulo de Tarso disse: Senhor, eu sozinho eu não consigo, mas contigo eu não tenho medo, eu enfrento qualquer situação. E olhe que o irmão Paulo, ele foi bem assistido, principalmente pela sua noiva Abigail e por Estevão. No livro Paulo e Estevão, aqui traz um relato sobre os primórdios do cristianismo. E tem uma oração aqui de Abigail quando seu pai já estava desencarnando, e ele pedia para que ela fizesse a oração. Como em muitas das vezes ela, Gesiel, sempre buscava os salmos de Davi, o Salmo 23, e nesta ela traz, quando ela diz assim: Abigail, papai está esperando Gesiel dizendo para ela: tem coragem, confia, não posso acompanhar-te na oração, mas faze por todos nós. E quando o seu querido pai pede para que ela faça a prece dos aflitos, aí ela diz: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga nos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Isso, quando ela via o seu pai moribundo, nos seus últimos soluços, quando ela viu o seu irmão Gesiel sendo preso, levado para a galera de navio, que talvez nunca mais pudesse ver de novo. Mas mesmo assim ela tinha uma fé fervorosa, ela tinha certeza, não conhecia Jesus, era o Hebreus, ainda não foi apresentado. Gesiel vai conhecer Jesus justamente quando ele vence aquele momento que ele cuida do centurião e ele restabelece a sua saúde e recebe justamente a sua liberdade. E Gesiel, quando chega à casa do caminho, ele é levado aos braços com a alta febre, e quem o recepciona justamente era aquele negro, velhinho, e fala de Jesus mesmo, ele se está notando, se está sentindo, pois a febre era muito alta. E nisso aquele jovem Gesiel hebreu, quando bebe da fonte do cristianismo,
Saulo de Tarso, pois Saulo de Tarso era um grande palestrante e muito orgulhoso. E quando ele se depara com aquele jovem falando de Jesus, de como é viver Jesus, ele enfurece. Como pode um jovem desse, que ele temia as suas falas, ele temia o nome de Jesus, e em cada canto que ele ia, ele ouvia falar desse Galileu, desse Jesus. E foi justamente quando ele manda apedrejar aquele jovem Estevão, o primeiro mártir cristão. Mas mesmo assim a ideia, ela não havia morrido naquelas pedras. E quando Abigail sempre pedia, ele tendo muito sentido e abertura com os romanos, quando Abigail pede para que aquele noivo que a muito amava, para que procurasse seu irmão Jesiel, pois mal ela sabia que aquele seu irmão querido havia mudado de nome, não mais Jesiel, mas agora Estevão, nome cristão. E quando aquele doutor da lei, tanto orgulho, tanta vaidade, que leva a sua noiva querida para ver seu maior triunfo, para vencer, está vencendo os cristãos, estava derrotando justamente essa doutrina que estava ressurgindo, mesmo depois da crucificação do carpinteiro. E quando, por a sua grande tristeza, quando ela observa que está caído naquela mesa, era justamente o seu irmão no qual ela pedira para seu noivo, pelas suas influências, encontrá-lo. Mas nisso deixa aquele doutor da lei enfurecido, porque a partir dali ele rasga, ele corta a relação com a sua noiva muito bem amada. Mas mesmo diante a dor, quando Jesiel, Estevão, ele observa que Abigail já estava chorosa, e quando ele diz para que ela perdoasse aquele doutor da lei, pois se ele é daquele jeito sem conhecer Jesus, imaginemos quando fosse apresentado a Jesus, e aquela voz não deixava mais enfurecido aquele doutor da lei, aquele perseguidor de cristão. E no momento quando ele tenta reatar o noivado com Abigail, ele a encontra na beira da morte, falando desse Jesus, dizendo que havia se convertido, pois lá havia passado um velhinho moço com o nome de Ananias, que havia apresentado Jesus. Aí ele começa a se enfurecer mais ainda, e vê a morte da sua noiva querida. E diante aquele momento, ele torna-se uma pessoa determinada a liquidar com os cristãos, até o momento crucial, quando em pleno meio-dia, naquele sol da Síria, na entrada da cidade de Damasco, uma voz, uma luz: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Eu sou aquele que no qual estáis procurando. Eu sou o Cristo. E o que queres que eu faça? E Jesus pede para que ele entre na cidade, pois irá enviar Ananias para que retire as escamas e ele pudesse ver de novo, mas não como Saulo de Tarso, não como perseguidor de cristão. E foi a partir daquele momento em que ele sentiu a necessidade de viver Cristo, de levar a mensagem de Jesus aos quatro cantos do mundo. E quando o mestre pede para que ele leve a sua mensagem aos gentios, aos reis, principalmente aqueles não judeus, o grande desafio foi justamente quando na primeira visita foi à sua casa, e foi a pior missão que ele teve, pois seu pai não o aceitava como cristão. Os seus amigos nem queriam saber dele. E o refúgio dele, 3 anos no deserto, até incorporar justamente a missão que nunca ele deixou de fazer. E sempre lhe aparecia Abigail e a Estevão, lhe dando força para que ele prosseguisse na missão. E quando ele quer levar a mensagem, principalmente naquela cidade de Damasco, e Barnabé diz: ainda não é a hora, ainda não estás preparado. Viver é Cristo, é saborear justamente o convite de Jesus, para entendermos que em pleno século XXI estamos aqui a falar de Espiritismo, a falar de Jesus, convidando para que possamos juntar nossos pensamentos para o nosso planeta Terra e sufrar a paz que tanto busca. Pois viver Jesus é exemplificar a mensagem que Paulo de Tarso trouxe. Viver Jesus justamente é entender a missão de todos aqueles seus discípulos. Principalmente quando Pedro, ele compreende, depois do momento que Jesus havia sido crucificado, antes da aparição do Mestre Nazareno Jesus, e ele havia se escondido, não queria falar com os seus, pois ele sentia a sua pequenez, principalmente no momento em que ele negou Cristo. E foi João, o evangelista, que de tanto relutar, eles vão ao templo, e na escadaria do templo ele vê um aleijado, e ali ele recebe a intuição, como um médium potente que eu era, e quando pergunta àquele aleijado: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Tu queres ser curado? Em nome de Jesus. A partir dali ele reanima-se e começa a juntar a igreja para levar a mensagem de Jesus sem ter medo, principalmente no momento de redenção, quando ele é convidado a participar da sua crucificação. E quando ele diz que não sou digno de morrer como o meu mestre, e pede para que seja crucificado de cabeça para baixo. E a missão dos Espíritos que vem nos informar esse momento crucial, quando todos estavam isolados naquela arena, e Maria de Nazaré, recém-saída do corpo físico, antes de ir para as moradas que foi convidada, que o próprio Jesus disse: aonde estava aguardando? E ela disse: eu preciso
Maria de Nazaré se aproxima daquela médica, daquela jovem e narra: canta, minha filha, canta, Ave Cristo, canta Hosana, pois o corpo ele vai ficar aqui, mas o espírito ele seguirá como as estrelas, seguirá o caminho da Nova Jerusalém, onde o justo a receberá. Esse é o convite de Jesus para todos os seus discípulos. Se fores fiéis até o final, aquele que tiver vergonha do meu nome, das minhas palavras, eu terei vergonha diante do meu Pai que está nos céus. O convite de Jesus é para assumirmos este compromisso com a nossa consciência de que somos espíritos imortais, que temos uma grande missão na vida. E até então pensávamos que os grandes missionários são aqueles que fazem obras grandes, feito Madre Teresa de Calcutá, feito a irmã Lucy, mesmo estando num corpo frágil, mas consegue erguer o Hospital São José da Bahia para colocar os seus doentes, para colocar os seus pobres. O convite de Jesus é esse. Quando Madre Teresa de Calcutá ela entende o convite do Mestre Nazareno Jesus para viver o Cristo diante as pobrezas, diante as enfermidades, diante as misérias. É esse o convite de Jesus. Se eu não posso ser um farol, mas pelo menos eu possa ser uma galinha acesa para levar a mensagem, para vencer a escuridão. O mundo está passando pelo momento decisivo, onde não saberemos se teremos a oportunidade de reencarnar ainda no planeta Terra, se teremos condições de habitar outro planeta feito Júpiter, outros planetas onde o ar que respira é puro, onde os pensamentos são coligados pela mensagem do Cristo em nossas vidas, pois vestir a camisa do cristão é você ser Cristo em qualquer lugar, onde você estiver, seja em sua casa, diante as dificuldades e os problemas. Entenda, foi esse o convite que você não está na casa errada, você não está no local errado, nem no planeta errado, pois precisamos, como Jesus disse, antes de depositar a nossa oferenda no gasofilácio, no altar, que possamos retornar e reconciliarmos com o nosso próximo, com o nosso irmão. É este o convite que Jesus faz de viver Cristo, é viver a sua mensagem, quando ele disse: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estive nu e não me deste de vestir, eu estive em cárcere, eu estive no hospital enfermo e não fosse me visitar. E quando aqueles que não entenderam a mensagem de Jesus, quando ele diz: quando foi que te vimos nessa condição e não te auxiliamos, aí o Mestre Nazareno diz: quando deixar de auxiliar um desses mais pequeninos que bate à tua porta, um mendigo onde cheira mal, que se aproxima de você, lhe pede um pedaço de pão, lhe pede pelo menos que você o escute, aí você deixa de auxiliar. O grande compromisso que temos é justamente a esses momentos. Se não podemos ser o Chico Xavier,
podemos ser Heleno, podemos ser Marcelo, Ana, fazendo o nosso melhor, ser o nosso diferencial nesta atual encarnação. Pois, como eu estava conversando com o Marcelo quando vimos para cá, esse é o grande momento do espírita, do espírito que estamos vivenciando esse momento. Passamos pela pandemia, observamos, vimos muitos amigos, irmãos, retornando ao plano espiritual. A cada momento observamos desastre coletivo. E isso nada é por acaso, porque tudo tem o controle de Deus. E como o próprio Messias Jesus nos relata, não cairá da árvore uma única folha sem a permissão de Deus. Então acreditemos num dia melhor. Acreditemos que somos convidados ao trabalho de nós mesmos, reconstruindo a nossa muralha. Quando Jesus convida João Evangelista para no século 11 a 12 retornar à cidade de Assis para reconstruir a igreja que havia esquecido do compromisso assumido antes de reencarnar, pois a escuridão estava abafando a Europa. Era necessário vir aquele apóstolo que muito amava, para fazer lembrar das coisas de Jesus, para viver o Cristo, como Paulo assim disse. Viver para mim é Cristo, e morrer é lucro, pois a morte não existe, pois somos espíritos imortais, e devemos compreender o que é que estamos fazendo aqui. Porque eu passo tanta prova, tantas expiações, porque eu sofro, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, porque tanta aflição, o porquê eu recebo tantas ingratidões, o porquê. É o sentimento que envolve. E como o relógio já está auxiliado aqui, que Ana me mostrou, então que possamos entender o nosso compromisso como cristão, o nosso compromisso como espírita que somos, que possamos absorver essas mensagens que Kardec, com tanto amor, tanto carinho, nos deixou esse recado, que possamos agradecer a André Luiz por nos transformar a nossa ideia diante do mundo espiritual, a Emmanuel trazendo sua história, daquele momento quando ele esteve com Jesus, e quando o mestre convida, vem, do lado de cá, vem. E ele foi preciso muitas encarnações. 50 anos depois, voltar com um escravo em haver Cristo e renúncia. Então devemos aprender esse convite de Jesus e aceitarmos com amor, pois senão seremos convidados pela dor. Que o bom Mestre Jesus abençoe cada um de nós, e em nossas preces que possamos pedir a Deus para nossos irmãos de Israel, no Irã, para nossos irmãos perdidos, para nossos irmãos suicidas. Vestir a couraça do Cristo é viver o seu amor. Que a paz envolva cada um. E como para finalizar, tem uma música que sempre eu gostava, não sei cantar, essa é a Ana Cláudia, do templo da Igreja Católica, que diz: prova de amor maior não há, que doar a sua vida pelos irmãos. Prova de amor maior não há, que doar a sua vida pelo irmão.
Assim todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Muita paz e cabeça. Obrigada. Viver em Cristo é bem árduo.